Fala pessoal, voltei aqui para falar então sobre a equação de segundo grau completa, né? Então, quando a gente trabalha com a equação de segundo grau completa, tá? Onde teremos todos os termos, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Uma das maneiras de você resolvê-la é utilizando então a fórmula de Bhaskara. Tem algumas outras que é complementamento de quadrados, quando se trata de um trinômio quadrado perfeito, mas é importante a gente generalizar, né, para qualquer caso, ou seja, para que não caia no caso de que não seja um trinômio quadrado perfeito. Tá? Para isso a gente usa a fórmula de Bhaskara, que é dado esse nome, né, para o Bhaskara, né, mas na verdade já se tem conhecimento de que foi desenvolvida antes dele. Tá? Mas como a primeira vista foi nos escritos de Bhaskara, né, então se deu o nome dessa expressão. A fórmula de Bhaskara traz para a gente então que a solução, né, o valor, né, os possíveis valores de x que resolvem, né, ou que satisfazem a equação do segundo grau, é dada por x menos o valor de b, então b é o coeficiente, tá? Então menos o valor dele, o oposto do valor dele, mais ou menos a raiz quadrada do valor de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a. Tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. Né? Contudo, nota-se que aqui você tem uma raiz e a presença do mais ou menos. Esse mais ou menos é porque você pode somar essa raiz ou subtrair essa raiz do seu valor b. Tá? Então isso vai dar origem às duas possíveis soluções da equação. Tá? Então, uma equação do primeiro grau, duas soluções. Equação de primeiro grau, apenas uma solução. Né? Uma equação cúbica, até 3 soluções e assim sucessivamente. Tá? Esse carinha, então, dentro da nossa raiz, tá? Ele vai se chamar de discriminante, né? Ou discriminante da equação. Por quê? Né? Esse valor, né, b² menos 4ac, ele pode retornar para você um valor positivo, ele pode retornar um valor igual a zero, ou ele pode retornar para você um valor negativo. Tá? Como a gente viu, raízes quadradas de números negativos não existem para o conjunto dos reais, porém para os complexos sim. Tá? Ou seja, se essa parte da expressão ela der um valor negativo, quer dizer que não vai existir valor real para x que satisfaça a equação. Certo? Se ele for igual a zero, a raiz quadrada de zero vai ser zero, e isso implica que você vai sobrar com menos b dividido por 2a, ou seja, apenas uma solução da sua equação. Tá? Ou a solução é de multiplicidade 2, ou seja, aquele valor é raiz duas vezes daquela equação. E se ele for maior que zero, você vai ter então uma soma e uma subtração possível, fazendo então com que você tenha dois valores distintos para esta equação, né? Para a solução desta equação. Tá? Nos casos de delta negativo, a gente diz que não existe solução real, mas existe solução complexa. É importante deixar isso ciente para vocês. Então, nem sempre, não é que deu delta negativo que não existe solução. Existe para os complexos, não existe para os reais. Friso isso novamente. Tá? Então vamos lá, né? Quanto à questão do determinante, então maior que zero, a equação tem duas raízes reais e diferentes ou distintas, tá? Igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais, ou seja, uma única solução. Tá? E para delta menor que zero, ela não possui raízes reais, certo? Então vamos ver aqui alguns casos. Resolva a equação 2x² menos 24x mais 70. Tá? Neste caso, tá, gente, a gente tem a igual a 2, b é igual a menos 24, tá? E c é igual a 70. Perfeito? Posso trabalhar dessa forma? Posso, mas eu também posso aplicar uma certa relação. Note que todos os números são pares, né? Todos os coeficientes são pares. Então eu posso, por exemplo, colocar o 2 em evidência. Tá? Então 2 vezes x² menos, né? O 24 é 12 vezes 2, então 12x, mais 70 é 2 vezes 35, então 35 igual a zero.
Por que eu posso fazer nessa relação? Né? Assim eu diminuo um pouquinho os valores do nosso coeficiente, são chamados de equações equivalentes. Tá? Ou seja, 2 vezes quanto vai dar zero? Né? Isso indica que todo esse fator ele tem que ser zero. Então eu posso estar resolvendo essa expressão aqui. 2x ao quadrado menos 12x mais 35, tá? Igual a zero. O resultado vai ser o mesmo. Então, para esta nova equação, nós temos A igual a 1, B igual a menos 12 e C igual a 35. Tá? Lembrando que você pode também tentar configurar essa expressão, né, que eu tinha mostrado para vocês, no Excel. Né? Você joga os valores de A, B e C e ela vai te retornar o valor da equação. Tá? Vai aí da programação da fórmula dentro do Excel ou mesmo em Python. Tá? Bom, pensando-se nisso, nós teremos então que o delta dessa nossa expressão ele é b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Isso vai nos levar a menos 12 elevado ao quadrado, então note a presença do parênteses, né? Menos 4 vezes o valor 1 vezes o valor C, que é 35. Eu coloquei 15 aqui, né? 35. Tá? Bom, menos 12 elevado ao quadrado são 144. Tá? Note que a gente tem menos 4 vezes 1 vezes 35, isso vai retornar então valor negativo. 4 vezes 35 é 140. Ou seja, o nosso delta é igual a 4. Vamos para delta igual a 4, duas raízes reais e diferentes. Tá? Então vamos usar a segunda parte que vai determinar o valor de x. Então x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Tá? Nesse caso, nós estaríamos calculando, então, x igual, né? Menos o b, tá, gente? Então, o nosso b, ele é menos 12, tá? Então, a gente tem aqui menos 12. É importante você lembrar disso, né? Isso vai fazer inversão de sinal, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 4 dividido, então, por 2 vezes o a, que no caso é 1. Tá? Então, a gente chegou aqui que x ele vai ser 12 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Então, a gente tem agora a possibilidade de soma e subtração, o que vai nos levar para duas possíveis soluções. x1, primeira solução, x2, segunda solução. A primeira solução teremos então 12 mais 2 dividido por 2, e a segunda solução 12 menos 2 dividido por 2, tá? Primeira e segunda solução, 12 mais 2 são 14, dividido por 2, 14 por 2 são 7, e a segunda solução 12 menos 2, que são 10, dividido por 2, que são 5. Então, a solução da nossa equação, ou os dois valores que satisfazem a equação, é o valor 5 e o valor 7. Perfeito? Então, se eu substituir 5 nessa equação, ela vai retornar zero. Se eu substituir 7, ela também retorna zero. Tá? Vamos fazer mais uma. Note que nesse caso nós temos A igual a menos 4, B igual a 11 e C igual a menos 6. Tá? Note que nenhum deles tem um fator comum, tá? Então não tem como eu simplificar, então a gente vai direto para o delta. Né? Delta, teremos então b elevado ao quadrado, nesse caso 11 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é menos 4, vezes o valor de C, que é menos 6. Tá? Então, nós teremos delta igual a 11 ao quadrado, são 121, 11 vezes 11, tá? Menos 4 vezes menos 6 vai retornar o valor negativo, tá? Nós teremos, então, vou fazer aqui, 4 vezes 6 são 24, 24 vezes 4 são 96,
É isso mesmo? Deixa eu conferir se realmente é isso. 16 ou 16 vezes 6, né? São 96. 121 menos 96, tá? 121 menos 96, nós teremos 25, tá? Então, nosso delta é igual a 25, tá? Vamos calcular o próximo valor de x. Então, x vai ser dado por menos o valor de b. Então, a gente tem menos ou 11, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes o a. O nosso a é menos 4, tá? Então, nós teremos x igual a menos 11, mais ou menos a raiz de 25 é 5, e 2 vezes menos 4 é menos 8. Então, nós teremos aqui as duas possíveis raízes. Tá? Primeira raiz, x1, nós teremos então menos 11 mais 5, dividido por menos 8. A segunda raiz, x2, igual a menos 11 menos 5, dividido por menos 8. Nós teremos, então, menos 6 mais 11 vão menos 11 mais 5 vão dar menos 6, tá? Menos 6, então, sobre menos 8. Menos com menos vai dar mais. Posso simplificar aqui por 2, então a gente vai chegar em 3/4 como primeira solução, uma solução fracionária. Tá? Segunda solução, nós teremos menos 11 com menos 6, que é menos 16, dividido por menos 8. Menos com menos mais, 16 por 8 são 2. Tá? Então, nós temos aqui a nossa solução da nossa equação, sendo então 3/4 e o 2. Perfeito? Mais uma, né? Nós temos nesse caso aqui 2x ao quadrado, 2x mais 4, né, igual a 0. Note que todos os coeficientes são pares, então eu posso usar aquela estratégia, né? Posso colocar o 2 em evidência, 2 vezes então x ao quadrado, mais x mais 2, tá? Igual a 0. Reduzir aqui, eu melhorei um pouco, quer dizer que essa parte da equação ela tem que ser igual a 0, né? Para que a expressão dê 0. Então, nós teremos aqui x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Nada impede que você utilize ele nesse formato, tá, gente? Nada mesmo impede. Então, nosso a é igual a 1, nosso b é igual a 1 e o nosso c é igual a 2, tá? Então, vamos calcular o delta. Delta vai ficar sendo igual a 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Nós vamos chegar aqui que o nosso delta ele é igual a 1 menos 8, tá? Ou seja, delta é igual a menos 7, tá? Delta negativo. Isso quer dizer que não temos a raiz quadrada de um número negativo para o conjunto dos reais. Logo, né? Logo, a gente vai definir que não existe solução, tá, para x pertencente ao conjunto dos reais, tá? Não existe solução para os reais. Para os complexos existe, tá? Bom, nós temos então que a nossa solução S, ela é um conjunto vazio. Opa, apertei errado aqui, volta aqui, tá? Ela é um conjunto vazio, certo? Não temos solução para os reais. Vamos fazer mais uma. Nós temos aqui então a equação menos 3x ao quadrado mais 12x menos 12. Note que todo mundo é múltiplo de 3, então vou usar a estratégia, tá? Então vou colocar aqui 3 vezes menos o x ao quadrado. Poderia colocar menos 3? Poderia, tá? Mais 4x menos 4, isso vai ter que ser igual a 0. Como se trata de um produto, esse nosso fator ele deve ser igual a 0. Então, eu posso trabalhar com menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0, onde nós vamos ter, então, que o a é igual a menos 1,
o valor de B é igual a 4 e o valor de C é igual a menos 4. Tá? Nosso valor de delta, então, vai ser igual a 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, importante o sinal, vezes o valor de C, que também é negativo, menos 4. Então, a gente vai chegar aqui que delta é igual a 4 ao quadrado são 16, tá? Menos com menos vai dar menos no produto, 4 vezes 4, 16. E a gente chega então que o nosso delta ele é igual a zero. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter apenas ou duas soluções reais e iguais, ou seja, apenas uma solução. Tá? Vamos verificar isso na segunda parte da fórmula de Bhaskara. Tá? Então, x vai ser igual a menos o valor de b, então menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Tá? Então, o valor de x ele vai ser igual a menos 4, mais ou menos zero, dividido por 2. Então, note que eu vou ter duas situações onde que eu vou acrescentar e subtrair zero. Né? Então, a gente teria que x1 é igual a menos 4 mais zero, que é menos 4, tá? Que é menos 2, né? Dividido por menos 2. E o nosso x2 vai ficar menos 4 menos zero, que vai dar menos 4 dividido por menos 2. Note que é a mesma expressão, tá? Menos 4 dividido por menos 2 vão ser 2 e menos 4 dividido por 2 vão ser 2. Logo, duas soluções reais, porém distintas. Tá? Então, a nossa solução é apenas o valor 2. Perfeito? Temos aqui, então, a resolução pela fórmula de Bhaskara, né? Nos três casos, né? Delta positivo, delta igual a zero e delta menor que zero. Certo? Gente, no próximo eu vou falar da técnica da soma e produto, tá? Que é uma técnica muito bem vista para resolver equações de segundo grau, tá? Então, um grande abraço e até lá.